bem-vindos. Esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Thiago, Jéssica, Paulo. E o nosso convidado especial de hoje é o professor Jairo Arruda. Seja bem-vindo, professor. Faz tempo que eu não chamo uma pessoa de professor. Seja bem-vindo, professor. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, estou honrado, espero que esteja à altura também do programa e dos convidados aí. É isso aí, pessoal. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, temos que falar dos nossos patrocinadores. Quero falar do primeiro patrocinador oficial, Fátima Almeida Ateliê e Variedades. Entra no Facebook lá, pessoal, conhece lá, Fátima Almeida Ateliê e Variedades. Você vai ver que ela tem uma variedade de coisas para vender lá. Aproveita que estamos na semana da Páscoa, aí já compra um ovo de Páscoa lá. Tem xícara personalizada, tem Tupperware, tem Natura, tem Avon, tem Charisma, tem tudo lá, meu irmão. Entra lá e compra. É um perfume Charisma antigo. Entra no Facebook Fátima Almeida Ateliê Variedades, no Instagram @Fátima Almeida _Ateliê ou no WhatsApp 11 981 68 7696. Entre em contato lá para você ver o catálogo lá que ela tem para vender para você. Nosso próximo patrocinador oficial, Gesso Artilar. Você entra no Facebook Gesso Artilar, conhece o trabalho que esse pessoal faz. Parede em 3D, aí tem peças para tudo quanto é gosto, jeito, aí você vai fazer uma parede em 3D na tua casa, vai ser sensacional e barato. Fala que você viu aqui no Sopro Podcast, você vai ganhar um desconto aí à vista, aí, 10% de desconto, olha aí que maravilha, 10% de desconto se você falar que viu aqui no Sopro Podcast, e aí você vai deixar a tua casa prontinha para o final do ano. O nosso próximo patrocinador oficial, o SPES Representações. Se você quer ser um revendedor de produtos da 25 de março, produtos de beleza, né? Cosméticos em geral. É isso aí. Você vai comprar a preço de 25 de março para vender e ganhar dinheiro. Entra em contato no WhatsApp 959899283, que eles vão te mandar um catálogo de produtos que eles têm para vender a preço de 25 de março. Ah, eu vou lá na 25, não, vai ter problema. Compra direto aqui, você vai receber na tua casa via Sedex. SPES Representações. Nosso próximo patrocinador oficial, o de Gabinetes Bartops. Se você quiser fazer um fliperama para jogar jogos antigos, jogos dos novos, entre em contato aí na UD Gabinetes Bartops, no WhatsApp 11 96094 5722. Nosso próximo patrocinador oficial, Barbearia Dom Quixote, onde a sua moda é o nosso estilo. Fica aqui no Itaim Paulista, na rua Margarida Carlos de Albuquerque, número 20D, ali próximo à Coca-Cola, facinho de achar. Entre em contato no WhatsApp 11 95154 2006. Marca lá para cortar o seu cabelo, fazer sua barba, vai ficar top, top, top. É isso aí, pessoal. Se você quiser ser um patrocinador oficial sobre o podcast, entre em contato no WhatsApp 11 96094 5722. Nós vamos te explicar como você vai ser o patrocinador oficial Sopro Podcast. É isso aí. Estamos iniciando mais um Sopro Podcast com o professor Jairo Arruda. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Nós vamos falar de tudo hoje. Tudo que acontece nas escolas, tudo que os pais fazem, tudo que os alunos fazem. Pastor, obrigado pela tua presença aqui. Jairo Arruda. Quanto tempo o senhor é professor? Aqui em Fernando Vasconcelos, 8 anos, mas na educação estou há 14 anos, quase 15, mas a minha história com a educação já é muito antiga. Desde os meus 10 anos de idade, eu via... Tá ligado? Alô, som. Desde os 10 anos de idade, eu via muito meu pai assistir aos programas de televisão, jornal, né? Reportagens. Eu era muito interessado em política, tudo que acontecia no mundo. Tudo que falava sobre educação, eu sempre fui ligado. Inclusive, quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei um concurso na escola. Ô, minha professora Ana Lúcia, um beijão no seu coração. Minha professora de História, Ana Lúcia, ela, na época, foi no dia do falecimento do Tancredo Neves, presidente. Eu assisti toda a cobertura desse falecimento do presidente, durante toda a sua semana que ele ficou internado, até a sua morte. E ela pediu para que nós, alunos, escrevêssemos uma redação sobre o tema. E eu ganhei essa redação, ganhei em primeiro lugar na escola, devido ao meu grande interesse sobre política. E aí, fui crescendo, fui sempre lendo muito, acompanhando as notícias, acompanhando tudo que acontecia sobre o mundo. E esse lado meu de professor, aí foi se aflorando, né?
trabalhei 20 anos como carteiro nos Correios e lá dentro também tive várias oportunidades de demonstrar esse lado professor. Mas na época em que eu era jovem, era muito difícil a faculdade, entrar numa faculdade, universidade. Eram poucas as que eram, eu acho que nem lembro que tinha gratuita, não é o mesmo caso que hoje acontece. Hoje em dia, um aluno só não entra numa faculdade porque não quer, porque o governo oferece todas as oportunidades para entrar na faculdade, um curso técnico, coisa que na minha época de adolescente, de jovem, não tinha. Hoje eu falo, com toda a propriedade, só não faz uma faculdade hoje porque quem não quer. Então na minha época eu sempre trabalhei e estudei. Eu nunca somente fiquei nos estudos, eu sempre tive que trabalhar e estudar para manter não só a minha casa, mas comprar minhas próprias coisas. E isso me tornou um homem muito mais cedo, né? Mais responsabilidade muito mais cedo. Então, quando eu trabalhei durante 20 anos nos Correios, aí quando eu falei assim, acho que tá na hora de eu sair daqui, que acho que o que eu tinha que fazer aqui já deu para mim. Resolvi começar a fazer a faculdade, que começou a ter esses programas, as faculdades começou a ter um preço mais acessível de renda assim para eu poder pagar, e eu ingressei na faculdade, comecei a cursar pedagogia, depois eu fiz sociologia, que é a minha paixão, e estou aqui na educação até hoje, lutando, tentando fazer o melhor para as crianças, para os adolescentes, e tentando ver se o Brasil melhora um pouquinho as suas condições sociais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Qual a maior dificuldade agora, depois que os alunos voltaram às aulas, qual a maior dificuldade que o senhor vê, não sei se de aprendizado ou de entrosamento das crianças, qual a maior dificuldade que o senhor achou agora, quando as crianças voltaram após a pandemia? Olha, no meu ponto de vista, colocar toda a culpa da não aprendizagem dessas crianças não é somente da pandemia, porque já anterior à pandemia, essa má aprendizagem, essa não aprendizagem sempre aconteceu. E agravou sim, mas aquelas crianças que em sua família têm pais que são mais presentes na sua educação, que valorizam mais a educação, essas crianças não sofreram tantos déficits de aprendizagem. Mas aquelas crianças que já eram largadas, que os pais já nunca valorizou a educação dessas crianças, essas crianças se tiveram e têm um grande prejuízo na educação e em sua aprendizagem. Então, é muito difícil, né? Depois que elas vieram para Sim, o contato social da escola é muito importante, não só na aprendizagem, mas também na sociabilidade dessas crianças. Elas ficaram muito tempo presas, muitas não puderam nem brincar, muitas ficaram jogadas nos videogames, nos celulares, coisa que também atrapalha muito o desenvolvimento das crianças. Elas ficam muito dependentes dessas tecnologias. Não que a tecnologia não seja uma coisa boa, mas é uma coisa que também, se não tem uma medida certa, também causa muitos problemas para essas crianças. Professor, o senhor já falou que esse déficit já vem do passado, né? Por esse sistema de que o aluno vai passando de ano, aprendendo ou não, né? Ele vai passando, né? Ele vai evoluindo, né? Vai indo, né? Vai primeiro, segundo, sem aprender a ler, não sabe contar, não sabe nada, né? O senhor falou assim que é um déficit, que já vem, que os pais já carregam, mas é porque os pais também têm uma rotina muito cansativa, trabalham, talvez não tiveram a oportunidade de estudar, né? Às vezes não conseguem nem explicar o exercício para o filho, né? O que a escola poderia fazer para ajudar, para incentivar esses pais, já que eles também não foram incentivados no passado? Qual seria a estratégia que a gente poderia aplicar? Olha, uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes as pessoas colocam na pobreza uma condição generalizando tudo. Não é porque que a pessoa é pobre que ela não tem educação, não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser suja. Isso acontece muito na escola. Por exemplo, muitos alunos, eles deixam de aprender por quê? Porque eles veem nos pais que os pais não dão atenção, não olham o seu caderno, não cobram as atividades do dia. E isso também a criança vê com aquilo com um descaso. Então isso faz muita falta para as crianças. E o que a escola poderia fazer? Como você disse, tem muitos pais que não aprenderam, mas já há muito tempo existe o EJA, que dá a oportunidade desses pais que não tiveram a oportunidade de aprender na idade certa, para que aprendam hoje. Mas infelizmente também tem outras coisas que
nossos governantes criaram, por exemplo, antigamente o EJA era um sistema educacional assim, para aquelas pessoas realmente que não estudaram porque não tiveram chance, pessoas mais velhas, pessoas de idade, que ou optavam por estudar ou por trabalhar. Hoje em dia não, colocaram todas as pessoas no mesmo patamar de jovens que não estudaram na idade certa porque não quiseram, por própria escolha. Não, os famosos nem estudam nem trabalham. Então, o que acontece? Muitos desses mais velhos, desses pais, desses trabalhadores mais velhos, quando vão para a escola e se veem no meio dessa juventude que não quer nada com nada, acabam abandonando o EJA e deixam de aprender. Isso é uma das maneiras do que a escola poderia fazer para ajudar esses pais. Também poderia ter o quê? Um projeto na própria escola para que esses pais que quisessem aprender a ler, a escrever, para ajudar seus filhos, que na própria escola também fosse oferecida oportunidade para esses pais. Professora, a procura então é muito baixa por esse programa EJA, por adultos, assim, não adultos jovens, né? O senhor quer dizer adultos mais velhos, que realmente não puderam estudar por conta do trabalho, que não poderiam escolher entre o trabalhar e estudar. Quer dizer, então, a galera jovem tomou conta desse projeto? Desestimulou a participação dessas pessoas mais velhas, que realmente querem ir para a escola para estudar. Me diga uma coisa, o senhor falou que já faz 14 anos que o senhor exerce essa profissão, certo? E a gente estava comentando em off, o que fez o senhor sair e parar de dar aula para pessoas mais velhas e depois dar aula para pessoas mais novas? Justamente o que eu falo hoje em dia. Essa juventude de hoje, ela não tem parâmetros. Eles acham que pode tudo. E os pais não conseguem mais dar conta dessa juventude. Então você, professor do ensino médio principalmente, passam muitas dificuldades com essa juventude. Eles não respeitam e dependendo da escola onde você esteja, você não tem apoio nem da coordenação, nem do diretor da escola. Eles fumam dentro de sala de aula, usam drogas nos banheiros, e assim vai acontecendo. O meu filho, ele estudava em escola particular e aí nós nos mudamos de Guarulhos para Ferraz e a gente queria um estudo bom para ele. E aí ele foi estudar numa escola, não quero nem falar o nome de escola, mas ele falou que ele tinha 18, 17 anos, eu acho. E na sala de aula, ouvindo funk, bagunçando, ninguém queria saber de nada. E aí eu falei, aguenta esse tempo, pessoal, é o último ano, aguenta e você já vai fazer a faculdade. Ele está fazendo faculdade agora. Mas ele falou e contava para mim, pai, lá é horrível, lá ninguém quer saber de nada. E o senhor acha que isso não vou dizer falta de incentivo da escola, mas porque lá no comecinho ninguém pegou ele e falou assim, vamos estudar. Aí veio crescendo 9, 10, 11, 12, 13. Ele não vem com isso. A partir dos 12 já ele só quer saber de funk, não quer saber de estudar, quer saber de ficar rico. O senhor acha que faltou um pouquinho lá atrás? Olha, eu vou falar um exemplo do ensino médio. Vocês veem sempre matérias nos jornais, na internet, reclamando das aprendizagens do ensino médio, né? Mas o problema real do ensino médio não é do ensino médio. Está lá nos anos iniciais. Nos anos iniciais por quê? Foi o que nem... O seu nome? Jéssica. Que nem a Jéssica acabou de falar há pouco. As crianças vão passando ano por ano sem saber nada. E o Estado, o município, o governo em geral, ele quer saber de quê? De números, dados que nunca contam a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no primeiro ano, você pega crianças que deveriam já entrar sabendo o nome, algumas letrinhas, mas você pega o primeiro ano, praticamente 90% da sala não são alfabéticos. E você pega uma turma de 30, uma vez em 2015 eu tive uma turma com 39 alunos no primeiro ano. Imagina você lidar com alunos de 6 anos, 39 alunos de 6 anos para alfabetizar. 90% da sala eram não alfabéticos. Então se torna muito mais difícil. E o sucesso da educação não depende só do professor e da escola, ele depende também da ajuda dos pais. A maioria das crianças que tem sucesso na educação são porque a sua família também ajuda. A glória de um professor não é só dele, é da família e do aluno também. Assim como o seu fracasso também não é do professor. O fracasso pode ser parte do professor,
e muito parte da família e da boa vontade também do próprio aluno. Eu estou dizendo isso porque minha esposa é pedagoga. Sim. E eu vejo a dedicação dela. Ela cuida de crianças pequenas, da creche meu filho tem 1 ano e 7 meses, essa idade. E eu vejo a dedicação dela, de levar um livrinho, de tentar começar dali, de dar um start dali para a criança já começar a entender. Só que parece que quando ela chega na escola normal, ela não sabe ler, não sabe escrever, mas passou de ano. Que na nossa época não era assim. Se você não estudar, for reprovado, repete o ano para estudar tudo de novo. Eu estava me lembrando aqui, professor, os meus 7, 8 anos ali. Aí eu queria ver o que mudou nos dias de hoje, né? Porque eu sei que mudou. 60 anos atrás, né? E aí eu me lembro dos meus 7 anos, o meu primeiro ano ali na escola, aí o segundo ano. E eu me lembro muito bem assim daquela época que a diretora da escola descia, chamava as classes e mandava fazer filas e mais filas. Antes de começar a aula, hasteava a bandeira, escolhia um dos alunos para hastear a bandeira nacional, ali ensinando alguns princípios que eu acredito que foi se perdendo no meio do caminho aí, na educação também. E uma outra coisa é assim, quando o professor falou que os pais também incentivam, é uma realidade. Porque muitas vezes, na segunda série eu me lembro que eu fui campeão de tabuada, olha só. Tabuada do 1 ao 10. No segundo ano, com 8 anos, eu nunca me esqueço disso. Eu fui campeão. Não errei uma tabuada. E eu me lembro que eu chegava em casa com a minha filha já um pouquinho, a idade um pouco avançada, de 8, bom, ela estava com uns 10. E eu chegava em casa, Rafinha, 7 vezes 8. E às vezes ela dá umas enroscadas. Eu falei, pai, com 8 anos foi campeão de tabuada. Eu não aceito, você com 10 não sabe ainda. E isso é verdade. Aí eu chegava em casa, ela estava estudando a tabuada. Hoje ela pode errar um ou outro, mas eu incentivei ela. Falei, vou chegar todo dia e vou perguntar para você. O incentivo dos pais era um chinelo na mão. Você vai ter que aprender a tabuada. E mesmo forçado, a gente ali estudando, a gente aprendia a tabuada. Exatamente. Você sabia falar de si. E hoje você vê muitas pessoas acima dos 20, 30, 40 que não sabem a tabuada, né? Vamos colocar assim. Infelizmente é uma condição real. Vamos falar por épocas. A época de hoje é uma época chamada Era do Conhecimento, né? E você pode pegar nosso tempo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, onde nós estávamos no primeiro e segundo ano, não existia nada de internet, não existia muito computador só para quem tinha realmente, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje. A gente, mal e mal, tinha uma televisão em casa. Então, principalmente para a criança, a distração era bem menor. Então, o que a criança tinha? Brincadeira realmente, colocar o corpo em exercício, ler aquelas que tinham possibilidade de ler, um gibi, uma historinha. E hoje não, hoje a tecnologia está aí, a palma os bebezinhos já com o dedinho lá, minha filha de 1 aninho e 8 meses, ela fica com o dedinho já no celular, já escolhendo filme, desenho. Então, foi aquilo que eu falei. Meu filho pega o celular e fica pondo a digital na... Então são épocas diferentes e infelizmente o mau uso da tecnologia hoje é muito grande. As crianças perdem noites de sono, tanto no celular quanto nos videogames. Muitas vão para a escola com sono, por não ter dormido muito tarde. Então isso também atrapalha o desenvolvimento da criança. Fora que isso chama muito a atenção, vídeos, músicas, coisas que na nossa época de escola não tinha. Era só aquela lousa, aquele quadro negro, quadro verde e pronto. Era só giz e lousa. Hoje não, tem todas as interações que fazem com que a aula de hoje em dia, principalmente nas escolas públicas, seja uma aula monótona. Mas, vamos lá. O senhor acha que a internet em si, ela facilitou o aprendizado da criança ou ela maquiou de uma certa forma isso? Não, eu vejo a tecnologia como aliada, mas até o presente momento ela não facilitou de nenhuma forma. Pelo contrário, o que nós vemos principalmente aí
nas crianças do Fundamental 2, ensino médio, é aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, né? Então, não tem mais aquele negócio de você ler um livro, você estudar, pesquisar Biblioteca, realmente, né? biblioteca. Não, é tudo mais fácil. Então, isso também atrapalha muito o desenvolvimento, não só de crianças, mas adolescentes também, principalmente. Então, a tecnologia é uma aliada? É, mas depende do uso que você faz dela. Quando bem usada, Sim. né, professor? Porque na faculdade tinha professor que falava assim, eu quero manuscrito. O capítulo do livro eu quero manuscrito, porque senão vocês só vão ficar lá Ctrl+C e Ctrl+V. Professor, os alunos que o senhor falou no início que existe uma abundância de bolsas de estudo para o ensino superior, né? Só que os alunos chegam com muito déficit lá, né? Sim, porque eles entram na faculdade hoje com ensino médio muito fraco. Porque infelizmente o nosso currículo, nem com a BNCC, foi de certa forma melhorado. O nosso currículo é muito extenso e eu falo para você, nenhuma escola consegue cumprir integralmente um currículo, porque é muito conteúdo, pouco tempo de escola, fora feriados e outras coisas mais que acontecem nas escolas e no modo geral no país. Então é muita perca de tempo. Professor, não tinha conhecimento desse currículo. Então, qual seria o tempo ideal então, para a gente preparar alunos para o ensino superior, como o senhor disse agora? Olha, não existe falar para você tempo ideal. O que eu penso é que deveriam selecionar mais o que seja importante para o aluno. Tem muitos conteúdos que eu acho desnecessário para alunos, principalmente nos anos iniciais, coisas que deveriam ser mais aproveitadas no Fundamental 2 e ensino médio. Então, nenhum professor, nenhuma escola, nenhuma rede, eu dou minha cara a tapa para bater se alguém consegue cumprir um currículo. E aí, eles são cobrados nessas provas, né? Vestibular. Sim, mesmo porque o próprio vestibular, o próprio Enem, se você pegar essas provas, são provas que eu vou falar para vocês, são ridículas. São provas que estão além da capacidade desses alunos e muito daquilo que eu falei que eles não viram no ensino médio. Professor, eu converso com pais que tiveram os seus filhos estudarem em escola particular e escola pública. E alguns que estudaram em escola particular não conseguiram entrar numa universidade pública por causa do conhecimento. Porque quando você vai prestar para uma USP, é surreal o que os caras pedem para você, né, na prova, né? O senhor acha que existe um déficit também no ensino particular, mesmo ele ainda sendo melhor que o da escola pública? Olha, como eu falei, depende muito da instituição, depende muito dos professores e principalmente mais do aluno. Eu vou dar um exemplo da minha própria parte. Eu, enquanto aluno de escola pública, a minha vida inteira, depois quando eu fui fazer faculdade eu tive que pagar, eu via o meu desempenho acima de muitos alunos da minha sala. Por quê? Porque eu mesmo trabalhando e estudando, eu tinha coragem de acordar sábado, 6 horas da manhã, para ir num outro curso, para assistir uma palestra. Eu buscava livros que eu via que estavam de acordo com o meu curso, livros que nem meus professores indicavam e eu corria atrás. Então, eu sempre corri por fora. Eu nunca esperei nada de professor ou da própria instituição. Eu sempre corri por fora, coisa que muitos jovens têm que aprender a fazer também, se quer seguir uma carreira de sucesso. Nós vemos histórias isoladas, é claro que são isoladas, de pessoas pobres que moram no Ceará, na Bahia, que não tiveram tanto estudo assim, mas elas se esforçaram, pegaram livros, comeram livros e passaram em faculdades públicas muito boas. Então assim, e o que a gente percebe que falta incentivo dos pais mesmo, porque o nosso incentivo era os nossos pais, vai estudar, vai ler, vai tabuar, e hoje parece que está assim, tipo, os pais não ligam, os filhos não ligam, os professores não ligam, e aí ninguém liga para nada, e aí tipo, passou. O meu testemunho de escola foi no 3º ano, na época eu mudei também de escola, estudava numa escola, mudei para outra, cheguei lá, na minha sala só tinha uns marmanjos, cheguei a ver até o cara tirando uma arma da cinta, tirando as balas e pondo dentro da bolsa. E aí aquela sala de pessoas, eu mais novo, o pessoal mais velho,
E aí o professor de matemática chegou um dia e falou assim: quem aqui quer fechar as notas e não precisa mais vir na aula? E aí 3 dos caras, inclusive um foi da arma, eles foram lá, o professor fechou as notas e eles não foram mais para a aula de matemática, não precisavam mais ir. No outro dia, eu também vou lá, falei: professor, fecha minhas notas aí. Aí ele fechou minhas notas, eu não precisei mais ir, fechei com tudo azul. Tudo azul. Nossa. Tudo lá. Então, assim, ó, eu não estava ligando, eu já era de maior já, então eu não estava ligando, o professor também não estava ligando, e aí Aí ficou tudo desligado. ficou tudo desligado. Uma coisa que eu sempre falo, o desemprego é muito grande no país, não só hoje, mas já faz alguns anos atrás, né? Alguns anos já acontece grande desemprego no país. Só que muitos desses desempregados que têm diploma, ele tem um diploma, mas não tem conhecimento. Eu lembro no tempo de faculdade, enquanto eu saía correndo do correio correndo do correio, Correndo. para estudar, eu lá me esforçando para estudar, para aprender, para me formar, e alunos lá, ó, toda faculdade tem um barzinho próximo, né? Sim, sempre. Eles ficavam lá, depois vinha pedir ajuda, pedir auxílio, e participavam do grupo, colocavam o nome do grupo e passavam de ano. Ele tem um diploma, mas na hora que for necessário ele mostrar a experiência dele, o aprendizado dele, ele não vai ter como mostrar. O diploma por si só não vai trabalhar. Então muitos desempregados estão fora do mercado de trabalho por causa disso, porque tem um diploma, mas não tem conhecimento algum. E sem contar que hoje no Brasil, se você falar assim não tem emprego, é mentira. Porque tem emprego. O que não tem são pessoas capacitadas para aquelas vagas. Qualificação. Qualificação. E o que é falta de qualificação? São as pessoas que não estudam. E aí elas vão procurar emprego de quê? Elas vão procurar emprego de ajudante geral. E aí a gama de pessoas que procuram emprego de ajudante geral são muitas. Mas as outras vagas que vão pagar um pouquinho melhor, não tem pessoas capacitadas para essas vagas. Como eu falei, eu trabalhei 20 anos no Correio. Desses 20 anos de Correios, eu trabalhei 15 anos dentro de uma favela. Alô, pessoal do Jardim Eliane, Jardim Fernandes, aí no Vale do Aricanduva, aí grande abraço a vocês. Eu sou querido lá até hoje, hein? Legal. Eu gosto dos carteiros aqui também. Então, deles todos. Por ter vivido tanto tempo assim dentro de comunidades, eu vi a vida. Pra você, eu deixei de ser um carteiro, eu fui um amigo. Às vezes eu participava de festa, dormia por lá, entrava na casa das pessoas, tomava café, comia bolo, tomava água, suco. Então sempre fui meio bem tratado. Então eu passei a conhecer muito do que as pessoas dizem, os favelados, né? O pessoal das comunidades. Mas lá dentro você vê que lá dentro mesmo tinham pessoas que batalhavam, são pessoas trabalhadoras, honestas, e tinha um mínimo daquelas pessoas que não queriam saber de nada. Então, independente da sua condição social, a sua vontade prevalece sobre o que você quer ser, o que você escolhe para a sua vida. É ser bandido, ser desonesto, não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com caráter, com ética. Então, a condição social não é desculpa para nada, para fazer o errado. Sabe uma coisa que eu ouvi hoje, uma coisa muito legal? Eu estava ouvindo um podcast de um comediante chamado Afonso Padilha. E ele falou que nunca gostou de trabalhar. Ele nunca ficou mais de 6 meses em empresa. E aí ele estava trabalhando numa empresa, que essa empresa falou assim, ó, se você ler um livro, você pode ficar 1 hora sem trabalhar para ler o livro. Aí ele falou assim, eu não gostava de trabalhar, então eu ia lá para ler o livro. Ele falou, começou lendo um livro, leu um outro, e hoje ele falou que ele não deixa de ler livro, ele vai sempre. Então assim, foi um incentivo que a empresa deu para ele ler, ele queria fugir do trabalho, mas ele foi ler. E aí na leitura, ele ganhou um intelecto, lendo. E ele disse, ele já escreveu 2 livros, então você imagina. Como incentivar? Professor, como incentivar as crianças à leitura? Não adianta você falar, você tem que ler, você tem que demonstrar para as crianças que você também lê. Então, aqui, a criança geralmente copia o que o pai faz. Se o pai lê, ela vai ler, ela vai ser uma boa leitora, um bom leitor. Mas se o pai só manda ela fazer, esqueça. Tá mandando, ela faz? Boa. A minha pergunta é, por que, na sua visão de professor, por que as crianças hoje em dia elas têm mais um sonho de ser um TikTok da vida do que ser uma pessoa gabaritada potencialmente assim?
tudo isso? Olha, infelizmente, as mídias, de certa forma, também corrompem muitas nossas crianças. Esses programas dito infantis não tem nada de infantil. Então, é muito fácil, até nós somos adultos, qual de nós não queria estar numa praia, poder passear a hora que quer sem ter compromisso com o trabalho, ter que acordar cedo, ter carrão do ano, uma boa grana na poupança? Cartão de crédito retirado. Sim, todos nós queríamos. E a criança é iludida por causa disso. Ela vê aquele atorzinho mirim na televisão, pagando assim, fotos em lugares caros, mostrando joias caras, brinquedos caros. É a mesma coisa. Antigamente você via muitas crianças querendo ser um professor, um bombeiro, um policial. São raras as crianças hoje que você pergunta que quer ser uma dessas profissões. Por quê? São profissões que você tem que estudar, são profissões que têm um compromisso muito grande com a sociedade, são profissões que você tem que ter uma responsabilidade muito grande e acima de tudo, são profissões que hoje em dia são muito relegadas, não só pela sociedade, mas também pelos nossos governantes, com salários baixos, baixa qualidade de condições de trabalho mesmo. Então as crianças observam tudo isso. E elas veem que ser um youtuber dá dinheiro, dá fama, que ser jogador de futebol também tem baladas, tem festa. Elas se iludem com aquilo. Infelizmente a nossa mídia faz a criança se iludir. E outra coisa, como eu falo, a educação também é um campo muito forte de economia. E você vê assim, no próprio YouTube mesmo, que nosso país é muito forte aqui no YouTube, você vê, infelizmente, o dinheiro em qualquer área ele impera, infelizmente. Você vê ali, ó, professoras de youtuber, editoras, alguns escritores, eles usam a educação como fonte de renda, como, sabe, eles estão um pouco se lixando para a qualidade da educação. Eles querem vender produtos, eles querem vender livros, eles querem vender ideias. Eles não estão preocupados com a educação das crianças. Por exemplo, é que nem medicamento. Uma farmacêutica, ela descobre um medicamento no qual você tomando uma única vez, você estaria curado. O que elas fazem? Elas fracionam para você tomar esse medicamento a vida inteira. E tem alguns escritores que fazem a mesma coisa. O que ele poderia colocar num único livro, ele vai volume até acabar. Acho que é igual a séries hoje. Volume 100. As séries. Então a educação está sendo prejudicada por esse conteúdo que é também muito midiático e econômico. Agora, é importante eu falar, senão vou, já esqueci, já lembrei. Professor, o senhor disse no princípio que nunca teve tanto investimento na educação. Menos ainda na época da ditadura, que foi muito pouco investido na educação. Acho que mais na democracia. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acha, com a vivência que o senhor tem, que a escola ensina os alunos a serem empregados? Peão? De certa forma, me lembrou Paulo Freire agora com a educação bancária. Infelizmente, as escolas ainda têm esse princípio, né? Mas grandes teorias educacionais dizem que as crianças devem ser ensinadas para ser livres, para ter autonomia, para ser dona do seu próprio nariz. E ainda mais hoje. Eu não diria que a escola ensina a criança a ser um empreendedor. Isso falta muito. Mesmo porque, eu estou falando de escola pública, tá? Que é muito difícil você falar de educação só comparando uma escola pública com uma escola privada. Que você vê, na escola pública você não tem malemar uma lousa toda rachada, giz. Se você quiser internet, você tem que comprar do seu próprio bolso. Se você quiser passar um filme, você tem que comprar um projetor, que é o meu caso, como eu fiz. Então, a estrutura de uma escola particular com uma escola pública é muito grande. Isso também influencia no aprendizado dessas crianças. Por exemplo, tem escola particular que tem robótica, tem informática todo dia, tem inglês. Não é uma coisa esporádica como faz a escola pública. E não adianta você aumentar como escola integral se você não tem uma educação de qualidade, se você não tem material humano e material mesmo
informática, internet, e não só colocar ali e depois relegar se não tem manutenção, para quando a criança precisar, está quebrado. É o que acontece muito em escola pública. Então, a educação tem um investimento muito grande, mas é muito mal aplicado. Infelizmente, não são só quem faz essa gestão do dinheiro público, não é a própria escola. Por exemplo, vamos dizer, eu dou X tal para uma escola, ela vai ter que se virar daquilo. E muitas vezes a própria escola tem que arrumar a telha, a quadra, o portão, sendo que aquele material, aquele dinheiro seria para material e não para fazer essas coisas, esse reparo. Isso é obrigação do Estado, da Prefeitura, e isso acontece nas escolas. Por que você acha que existem tantas festinhas nas escolas para arrecadar dinheiro? Infelizmente, muito desse dinheiro não vai para material, não vai para ter uma internet de qualidade. Pouca coisa vai para o material didático das crianças. Mas ele vai para a manutenção da escola, coisa que ela é de obrigação do Estado, do município. Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu estudei numa escola chamada Dom Paulo Molim Loureiro, lá em Guarulhos, uma escola muito boa. E lá tinha, se você quisesse estudar um ensino médio, mais não sei se é profissionalizante, você estudava duas coisas ao mesmo tempo. Eu esqueci como é que chama. Você estudava o ensino médio, mas já era profissionalizante ali. Agora fugiu da cabeça. Eu nem souber que tivesse assistindo. Não, lá em Guarulhos tinha, no Dom Paulo tinha. Tinha até as salas que tinham uns negócio de arquitetura lá, que se você quisesse estudar aquilo, tinha. E a gente, o que eu vejo, pelo menos é o que eu enxergo. Uma escola pública ensina os alunos a preencherem uma ficha de emprego. Uma escola particular ensina aquilo que o senhor falou, o empreendedorismo, para ela crescer. Não é à toa que as melhores vagas, se você pesquisar, são de pessoas que estudaram em escolas públicas, que fizeram boas faculdades e hoje tem empregos de gerência. E quem estudou em escola pública, qual é o emprego deles? Os empregados da empresa. Falando para vocês, com relação à educação infantil até o ensino médio. Vamos ver por etapas. No primeiro ano do ensino fundamental, a criança, como eu falei, a criança já deveria estar no primeiro ano, sabendo pelo menos reconhecer o seu próprio nome, as letras, e não acontece isso. E a criança vai passando de ano, vai passando sem saber, e o tipo de material que a escola pública oferece para as crianças é um material pobre, livros pobres. Eu digo assim, você pega uma leitura de uma escola particular, é totalmente diferente da escola pública. E a nossa realidade é uma coisa que eu sempre bato de frente na escola. As nossas crianças, elas já ouvem contos de fadas desde a creche, nos primeiros anos primeiro e segundo ano do ensino... Não, do fundamental mesmo. E ela chega no terceiro, quarto ano, essas crianças já estão por aqui de histórias infantis, de contos, essas coisas. Eles não querem mais saber disso. Então falta um pouquinho mais de interação, de um conteúdo melhor, de textos melhores, de livros melhores. Porque essas crianças, elas acabam não conhecendo um bom autor, por consequência ela odia, ela acaba odiando aquele livro, aquela leitura. Isso também atrapalha. Quando você pega um escritor bom, um texto bom, aquilo te prende. E você todo ano, primeiro ano a Branca de Neve, segundo ano a Branca de Neve, terceiro ano a Branca de Neve, quarto ano a Branca de Neve. Você vai fazer uma reescrita, Branca de Neve. Branca de Neve. Então, os alunos das escolas particulares têm um ganho maior também por causa disso, que se você pega um livro de uma escola particular, de primeiro ano o conteúdo de primeiro ano já é do terceiro da escola pública. Muitos textos. Verdade. Então, eles têm aquele discurso, você tem que colocar a sua escola, os alunos, de acordo com a realidade em que vive. Não, pelo contrário, você tem que fazer esse aluno sair desse muro, dessa realidade em que ele vive. Ele tem que progredir, não tem que ficar na mesma. Não, mas ele não vai aprender. Claro, se você não ensinar, ele não vai aprender.
Então não adianta ficar sempre com as mesmas coisas. Isso é uma coisa que eu debato sempre na educação, é que está na hora de você deixar a pobreza como desculpa. Se você quiser fazer uma educação de qualidade, uma educação com equidade, você tem que proporcionar para a escola pública o que a escola privada proporciona para os alunos. Senão, nunca vai sair dessa desproporção, dessa desigualdade social. Nunca, eu acho que nunca. Se a gente for olhar o governo hoje, o governo quer isso mesmo, quer, como estão dizendo por aí, o gado, né? É o gado. É um povo que leva o dinheiro. A verdade é essa, somos nós pobres que levamos o dinheiro para o governo. O rico não leva dinheiro para o governo. O rico tem as suas estratégias de impostos que não levam dinheiro para o governo. Mas quem paga os impostos somos nós. E aí, quanto mais pobres tiverem, melhor para pagar os impostos. Minha pergunta nesse tempo, eu sei quanto tempo o senhor já está dando aula para crianças, né? Se já chegou a ideologia de gênero nessa faixa etária, ou se só são aquelas pessoas um pouco mais velhas, e o que mudou da escola de anteriormente para cá? Essa ideologia de gênero, essas linguagens novas de não tem mais eu, ela e assim por diante, o que mudou? O pai, não tem mais reunião de pais, hoje em dia reunião de família, o que mudou? Olha, já há alguns anos na escola, eles tentam tirar essa comemoração que era o Dia das Mães, né? E eu sempre briguei com isso, por quê? Eu falo assim, não existiria uma sociedade se não tem mães. Não, peraí, professor, peraí. Essa eu não sabia, essa não. Estão querendo tirar a comemoração do Dia já das tirou? Mães. Em algumas escolas não tem mais a comemoração do Dia das Mães. Aqui em São Paulo não tem mais. Por quê? Essa é nova, não. Porque segundo eles, existem várias formações de família hoje em dia. Homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. E devido a esse fato, dizem que muitas crianças se sentem constrangidas quando há essa comemoração dessas datas. Porém, eu vejo por outro lado, como eu falei, como eu ia falando, não existiria uma sociedade sem mães. Sem mães não há filhos. Portanto, a figura da mãe, a figura materna, não tem como dissociar. Ela é um exemplo e é merecida essa comemoração. Então, se você quiser fazer uma outra data de comemoração para essas novas configurações familiares, tudo bem. A escola é laica. Mas tirar o Dia das Mães em prol dessas novas configurações, isso eu acho errado. Eu respeito cada grupo que tem. Independente de religião, sexo, ideologia, a escola é laica, como eu falei. Nenhum professor, nenhuma escola pode proibir. Mas tirar essa comemoração do Dia das Mães, eu acho totalmente errado. Tirar um direito, da verdade. Sim. Né? Uma coisa muito interessante, que a escola é laica, tudo bem, eu entendo. Mas pode-se colocar esse tipo de coisa. Não vai ter mais Dia das Mães porque tem menino ali que tem 2 homens como essa figura de pai e mãe. Mas um professor é proibido de ensinar, de falar sobre Jesus na escola. Ele é proibido, não pode falar de Jesus na escola. Mas você pode falar de ideologia de gênero. Não é que o professor seja proibido. É que você não pode fazer, por exemplo, sala de aula, como eu falei, a escola é laica, principalmente aulas de história, sociologia, você deve falar de todas as religiões, explicar cada uma delas, mas não tomar partido de nenhuma delas. Você entendeu? Não é proibida a religião na escola, é proibido você tomar partido de uma delas. Você deve explicar todas as religiões. A criança deve conhecer todas as religiões, mas você não pode tomar partido. Você entendeu? Mas já fiquei sabendo de história que uma professora ensinou uma musiquinha cristã e o pai foi reclamar. Por que meu filho está cantando essa música? Por que estão cantando essa música na escola? Porque não aceitou a musiquinha cristã. Olha, eu acho que o ponto essencial em todas as religiões é o principal. Você falar de Deus, você falar do bem e você tentar achar um contraponto, uma saída para você explicar a religião para as crianças. Como eu falei, é assim como, mesma coisa você falar de política.
A criança, o jovem, ele não pode ficar partidário. Ele tem que saber o que acontece. O professor tem que explicar o que acontece no país, sobre a economia, sobre os rumos da política no país. Mas o professor, ele não pode tomar partido de um partido nem de outro. Ele deve ser neutro, ele deve ser honesto com todos. O que a pessoa vai fazer com aquele aprendizado já é coisa da criança, do jovem e da sua família, do ambiente familiar. Porque aspectos de religião, de gêneros, de sexo, ideologias, assim, eu acho que a maior parte dessa educação deve ficar a cargo da família. Na minha época de escola, não se falava em religião, mas tinha uma matéria que era educação moral e cívica. Explicava os bons modos, como você tinha que agir diante de uma sociedade, e isso foi tirado das escolas. Quer dizer, eu não vou ensinar bons modos para as crianças, deixar elas se virarem com isso. Mas vamos dizer assim, mas já ultrapassado isso daí. Mas era uma coisa que trazia para uma criança um senso, né? Poxa, olha só, tem que ser assim, tem que tratar bem as pessoas, tem que ajudar. A criança já tinha aquilo ali na escola, então ela se baseava naquilo. Poxa, não posso fazer isso que é errado. Princípio, né? A matéria me ensinou que eu tenho que ajudar as pessoas. Então, a criança não tem mais isso dentro da escola. O que estão querendo implementar é o que eles acreditam lá fora para dentro das escolas. A pergunta é, o senhor já viu algum, por exemplo, a gente viu que nos últimos anos apareceram algumas cartilhas ensinando as crianças algumas outras coisas assim que são, né, que não são para a faixa etária delas, né? O senhor já presenciou alguma coisa parecida com isso, né, no tempo que o senhor tem de... Não, essa história dessa cartilha aí é uma coisa que não é verdade, mesmo porque, como eu falei, os conteúdos de cada série não é o professor, não é a escola que faz, vem do MEC de cima para baixo. Então, as orientações nossas são de acordo com o currículo que nós recebemos do MEC, cada Secretaria de Educação tem o seu próprio currículo. Por exemplo, São Paulo tem o currículo dele, a cidade de São Paulo tem o currículo dela, Ferraz de Vasconcelos tem o currículo dela. Então, nós devemos seguir esse currículo. Mas, de nenhuma forma, eu vi esse conteúdo presente em livros na escola. Eu, particularmente, não... Eu acho que não chegou aí para as escolas, né? Não, né? Eles não deixaram claro, né? Já vi reportagens já mostrando a cartilha. Sim. Agora, se chegou ou não, é por isso que a gente está perguntando. Uma outra coisa também é a escola sem partido. O senhor já presenciou alguma coisa já também assim, de pessoas militantes de um certo partido, às vezes até brigar com alunos, porque o aluno ele seguia um outro... Você está falando isso de alguns vídeos na internet. Isso, né? exatamente. A Ana Paula acompanhou, ela passou por um problema parecido, até processou a professora que dava aula, a orientadora dela. Então, eu sei que nas faculdades tem muito. Nas escolas eu não sei como é que funciona isso. Não, assim, no ensino fundamental 1 e o 2, isso não tem. Isso acontece às vezes no ensino médio e nas faculdades, com certeza. A escola, nesse sentido, eu acho que uma escola apartidária não tem sentido. Por quê? Os alunos devem aprender o que acontece na política. Eles devem entender os rumos que a política dá ao seu país. Por quê? A política, ninguém fica fora da política. Querendo ou não querendo, todos nós sofremos os impactos dela. Seja no salário, seja nas condições de vida, seja na compra de uma casa própria, na compra de um carro. A política está em tudo, até no seu próprio alimento. Então não tem como você ficar de fora. O que não pode foi o que eu falei, a mesma coisa da religião. Você impor a sua religião ou seu partido político a um aluno. Todos os alunos devem ter a explicação da maneira política de ver a sociedade, da maneira cristã ou católica de ver a sociedade, não importa. Aí quem vai determinar o que é melhor para ele é o próprio aluno. Porque ela foi ensinada tudo do mesmo jeito, crente, católico, umbanda, é assim que funciona. Aí a criança vai falar, poxa, entendi tudo. Mesmo porque eu acho que a escola tem um papel importante nisso aí, mas eu acho que o papel mais importante está dentro de casa. Então a criança, ela vai ter o amparo, as demonstrações da escola, o que acontece na escola, o que acontece com os colegas, e vai ver o que a família mostra para ela em casa também.
Então são pontos de vista diferentes, na qual a criança vai criar a sua própria personalidade, seu jeito de pensar, e vai ver o que é melhor para ela. Então, eu acho que a criança, adolescente, eu falo criança sempre por causa dos alunos, tá? Criança, adolescente, eles devem ter contato com essas coisas, mas, como eu falei, a responsabilidade de qual forma ela vai fazer a sua vida está diretamente ligada a ela e à família dela. A interferência da escola, eu acho indevida. Então, com relação à religião, principalmente, que é um assunto muito sério, eu acho que deve ser diretamente ligado à família. Eu entendi. Não se deve ensinar uma matéria, por exemplo, eu vou ensinar lá numa escola e vou falar sobre religiões, mas eu sou cristão. E aí eu vou exaltar o cristianismo e vou rebaixar as outras religiões, porque, vamos dizer assim, é o meu partido, eu vou crescer o meu partido, o restante não. Então não deve ser assim, deve ser, por exemplo, nas escolas não tem aula de política. Somente em alguns estados ainda tem aula de sociologia, aqui em São Paulo tem, alguns estados tiraram, é uma matéria muito importante, no qual faz com que o aluno pense a sociedade em que ele vive e pense a sociedade em qual que ele quer ter, qual sociedade que eu quero ter. Então a sociologia fala muito sobre a política, então é importante ter essa matéria, mas infelizmente, quanto mais você conhece sobre política, menos fácil de enganar você fica. E os nossos políticos não querem essa matéria. Essa é a verdade. Essa então, é a verdade. É uma matéria, como você falou da educação moral e cívica, são conteúdos, não para você, eu vejo da seguinte forma, não para te colocar um cabresto, para te colocar um tapa-olhos, que você se torne cego ou surdo de tudo. Não, é para abrir os seus olhos e saber como você vive em sociedade. A sociedade não pertence só a uma família, só a uma pessoa. Ela tem várias famílias, várias pessoas. Então, se cada um agir da maneira como acha que é certo, uma sociedade não prevalece. Então, você tem que aprender a respeitar o espaço do outro, as ideias e os pensamentos do outro. Então, a nossa sociedade só vai melhorar quando uma pessoa aprender a respeitar o espaço do outro. Por exemplo, a gente está falando de música. Tem um autor que ele fala assim, que me fugiu o nome dele agora. Ele fala assim, não se deve privar a criança a cultura do seu tempo, mas ao mesmo tempo você deve ensiná-la o que tem de bom naquela coisa, o que tem de ruim naquela coisa, seja naquele filme, naquela música, seja o que for de novo que está acontecendo na sociedade. Por exemplo, toda a problemática que existe na sociedade, ela vai para onde? Na escola. Porque a escola é um órgão vivo, é uma estrutura viva de pessoas que vai e vem. Então aquilo, tudo que acontece na sociedade vai parar dentro, queira ou se quer não. Então você acaba lidando com tudo que acontece na sociedade. Por exemplo, eu sempre fui muito contra, não é meu gosto musical e também acho que é de péssima qualidade o funk. Mas eu não posso privar o meu aluno. Eu vou explicar para ele, isso não presta. Sabe por quê? A letra não é da letra que eles gostam, é do som, das batidas. Então, eu posso criar uma música de qualidade com aquela batida? Eu posso mostrar que existe uma coisa de qualidade com aquelas batidas? Eu tenho que ensiná-lo que aquele tipo de letra musical não comporta a sociedade. Está falando da sua mãe, está falando de coisas que não devem. Infelizmente, muitas escolas trazem isso para dentro da sala de aula, mas de uma maneira errada. Por exemplo, eu estou numa comunidade escolar, de carente, de periferia. De funk, eles já estão cheios de funk. Eu não preciso mostrar o funk para eles, eu preciso explicar o funk para eles. Pelo contrário, eu tenho que mostrar para eles novas qualidades musicais, outros estilos de música, para que ele possa ter aquele parâmetro. Isso eu gostei disso. Então, há essa diferença em que a criança, não basta apenas dizer não, você tem que mostrar o porquê desse não, o porquê desse sim. Então, hoje já não cabe mais somente não, só sim. Você tem que explicar o porquê daquela poda, daquele comportamento. Então, eu acho que as nossas crianças precisam sim
conhecer para poder se livrar do mal. Ou seja, a sua proposta seria abrir um leque de opções, né? Sim. Eles só conhecem uma, né? Então, a escola está para isso. Você ensinar o que aquela criança não sabe, principalmente culturalmente. Criança da periferia conhece o quê? Pouquíssimas coisas. Então, a escola não pode ser mais um ambiente que vai mostrar para ela aquela mesma coisa que ela já conhece da periferia, da casa dela, da vizinhança dela. Você deve, vários projetos já mostraram isso. Crianças que estão em outro país, numa filarmônica, numa orquestra, mostrando para aquela criança que não era só o funk que tinha ali, não era só aquela coisa ruim, aquelas letras ruins. Uma falta de cultura. Sim, então é falta de uma outra visão, de uma outra experiência. Vamos colocar assim. Vamos lá. Eu vi um estudo que ele falava o quê? Que o Brasil é, se eu não me engano, o terceiro ou o segundo país que mais investe em educação no mundo. Não é muito dinheiro. Só que entre 74 países ele é o 73º, quase o último, só ficava atrás de um país da África. Por que é tanto dinheiro investido dentro da educação e mesmo assim o que os alunos absorvem praticamente não é nada? São bilhões e bilhões de dinheiro investido na educação. Parece que esses últimos anos nunca se investiu tanto em educação como nesses últimos tempos. Não, eu vou colocar para você, nos últimos 10 anos para cá, sim, foi muito investido em educação. Porém, houve um corte grande. Mesmo assim, é uma quantia bilionária investida na educação, porém, há os seus desvios, como em todos os ministérios, né? Então, até chegar lá naquela escola de chão, é muito difícil. O que ela para chegar lá corretamente não chega. E mesmo porque, como eu falei, esse dinheiro vai mais para a reforma do que propriamente para materiais, qualificação do professor, que é uma coisa muito importante e infelizmente é relegada por muitas instituições, muito governo de estado, municípios e assim demais. Então a qualificação do professor também é importante. E muitos professores têm que tirar dinheiro do bolso para se qualificar, para poder dar uma aula de qualidade. Mesmo até para comprar o material de sala de aula, muitas vezes o professor tira o dinheiro do seu próprio salário para isso. Exatamente. Então, esse montante de bilhões que é investido na educação não chega onde deveria chegar e não chega da forma que deveria chegar. Por exemplo, nós temos os livros PNLD, é o Plano Nacional do Livro Didático, que todas as escolas têm. Cada livro daquele, você pesquisar na internet, custa em torno de quase R$200 cada livro. E você vê, não sei se vocês já presenciaram no final de um ano letivo de uma escola, perto da sua casa. Todo mundo rasga. Você vê, e outra coisa, os alunos rasgam esses livros, e a grande maioria desses livros são pouco usados. Por quê? Porque, como eu falei, muitos são de baixa qualidade, o conteúdo ali é muito fraco, ou às vezes também até muito aquém daquele aluno daquela série, conforme for a turma que você tem. Então, é um investimento muito alto, mas muito mal feito. E como eu falei, eu creio assim, não sei estatisticamente dizendo, mas eu penso que esse dinheiro, esses bilhões, tantos bilhões que são investidos na educação, na forma correta, faria uma grande melhora na educação. Porém, eu creio que desse percentual de 100% chega na escola a uns 30%. Isso é se chegar aos 30%. É triste, né? É triste o que acontece no Brasil. E a gente vê que a gente não tem muita força para movimentar o que está acontecendo. Claro, teríamos, se parássemos tudo, vamos parar tudo. Mas parece que cada dia, eu ouvi uma pessoa dizendo isso, a gente acredita, foi o pastor Caio Fábio, ele disse assim, a gente acredita no político, ele demonstra ali que vai fazer, e a gente acredita nele, mas passa aí 3 anos, muda tudo. A gente não consegue mais acreditar que alguém vai tentar mudar alguma coisa. Olha, eles estão fazendo uma campanha muito grande para os jovens de 16 anos para cima votarem esse ano, né? Porque a baixa está muito alta. Mas eles não estão preocupados com esses jovens. Nem um pouco. Eles estão preocupados com o voto desses jovens. E como é que um jovem vai votar se ele não tem entendimento de nada? Infelizmente, como eu falei, são pouquíssimos jovens que você vê assim com
com interesse na política. Mesmo adultos, imagina jovens, porque o discurso é sempre o mesmo. Eu não gosto de política. É que você não tem a visibilidade da política da sua vida. Uma coisa é falar assim, eu não gosto, eu também não gosto, eu não gosto de política, mas nos últimos anos o que eu mais ouvi foi sobre política. Principalmente a CPI que teve lá da pandemia, que eu assisti ela o dia inteiro aqui. E o Thiago chegou uma vez e falou assim, tira esse negócio aí, mas assim, não que eu goste, tô gostando, não, mas é importante você saber o que está acontecendo. É importante você saber quem está a favor de uma coisa, ou quem está contra, ou quem está ali lutando por um ideal, por um objetivo, porque na hora de votar, já fiz isso, infelizmente já fiz isso. Ia no caminho da escola para votar, pegava um papelzinho no chão, vou votar nesse daqui. Eu acho que eu fiz fazer isso. Então, é ridículo a gente falar dessas coisas, é ridículo falar que eu fazia isso. Hoje não, hoje eu vou lá saber quem é aquele cara, não só o que ele está fazendo hoje, mas o que ele fez antes. Qual era o passado desse cara? Esse cara hoje é bonzinho, mas olha o que ele fazia antes. É igual, não é falando mal, mas tem pessoas se aliando com outras hoje que há anos atrás não gostavam de pobre, e hoje está dizendo só o povo, meu povo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, mas a política é isso aí. Para quem acompanha a vida política, os nossos parlamentares aí, você vê. Você nos bastidores, assim, nos jornais, na internet, todos ficam se degladiando lá, falando mal um do outro. Mas daqui a pouco muda a história, todo mundo junto. Um ex-presidente e um governador. Um ex-governador, Então, se eu não falei nada, o Thiago falou. A pessoa que conhece política, ela vê. Por que será que sempre estão aumentando os partidos políticos? Rapaz, pra mim... Fundo partidário. Opa! O fundo partidário é outra coisa. Quando o nome de um partido passa a ficar sujo, eles mudam essa sigla para ver se engana o povo. Por exemplo, você vê o PMDB. Quantas vezes o PMDB mudou de nome? PSDB, que era PFL, e vai assim por diante. Então as pessoas... Você pegar o nosso rol de político aí, nossa lista de politicagem aí, você vê que tem aí camaradas que estão aí a vida inteira, 30, 40 anos na política, e vai eleição, vem eleição, ele continua no poder e o povo reclamando. Então vamos aprender a escolher o seu candidato, não por interesse, mas ver o que esse candidato já fez, ou dar uma oportunidade para uma pessoa nova. Esqueça esse negócio de votar em artista, jogador de futebol, esqueça essas coisas. É verdade, tem até um guardador de rua que vai se eleger. Não, porque assim, as pessoas, elas votam em quem é conhecido. Ela não procura saber quem são aqueles desconhecidos. Às vezes esse desconhecido, cara, ele pode te proporcionar uma vida muito melhor, um mandato muito mais digno, muito mais honesto do que aquele famoso que está ali toda hora na televisão, que você já conhece de cabo a rabo o que ele fez da política na vida dele. Então a população precisa conhecer esses novos nomes. Vamos dar uma chance, que nem você vê. Sarney fez o que fez, se aposentou da política, depois veio a Rosiana Sarney, a mesma coisa o Jair Barbalho, outros mais aí, o próprio família do Collor. Então a gente vê uma não renovação da política. E você vê a região deles uma pobreza, né? Eu vou dizer uma coisa. É verdade. Lá onde eu morava, no Jardim Santa Paula, tinha um rapaz lá que ele ajudava muito o povo lá e tal. E ele se elegeu lá para tentar... Se elegeu não, ele se candidatou e teve muito pouco voto. Mas ele não desistiu não, ele continuou. Ele ia com a combizinha velha dele, pegava alface, coentro, essas coisas de graça, trazia para o povo para ajudar. O dia das crianças ele conseguia brinquedos, sabe? Ele se empenhava pelo bairro. E aí ele ia lá, se candidatava de novo. As pessoas do bairro votavam no outro que estava prometendo algumas coisas. E aí o pessoal votava no cara e não votava naquele que estava ali. Eu não sei se ele até hoje está tentando se candidatar, mas aquele que quer fazer alguma coisa pelo bairro, e está fazendo, não está esperando ser eleito, ele está fazendo e ninguém vota nele.
Agora, aquele outro que promete, o pessoal vota no que promete. Nessas eleições, vocês viram o quanto de bilhões foi investido no fundo partidário. Já era um valor muito alto e aumentou ainda mais. E o que acontece? Quanto mais alto o partido, mais famoso o partido, mais dinheiro tem. E aqueles partidos pequenos, menores, eles vão se vendendo para esses grandes. Então, deveria, por exemplo, eu digo assim, um valor X para cada candidato, independente do partido, para que todos tivessem as condições de mostrar na mídia quem são, o que são e quais são as suas propostas para a sociedade. Então isso é uma coisa que falta na nossa política e infelizmente não vai mudar pelo que eu estou vendo. É isso aí, pessoal, nós estamos chegando no final de mais um Sopro Podcast. Professor, queria agradecer demais a sua presença aqui, ter disponibilizado esse tempo aqui para bater esse papo conosco. Te agradeço mesmo por isso. Eu agradeço pelo convite, foi um bate-papo muito gostoso, que passa muito rápido. Agradeço a quem está nos assistindo aqui, quem esteve nos assistindo, nos acompanhando. E um recado para todos aí. Pais, cuidem de seus filhos, observem o comportamento deles, não só em casa, mas durante o período escolar também. Vejam se ele está passando por algum problema. Eu vou dar um recado rapidinho, tá? Devido à pandemia, muitos sintomas psicológicos estão ocorrendo em muitas crianças, muitos adolescentes. Ficaram muito tempo presos assim dentro de casa, assim, muito enclausurados assim. E muitas vezes essa criança só tinha o pai e a mãe, que só ia ver esse pai e a mãe à noite. E durante o dia todo ficava preso na internet. E estão demonstrando muitos comportamentos psicológicos, se cortar, tentar se matar. Vamos estar atentos aos seus filhos, pai e mãe. Cuidem da vida psicológica, cuidem da vida escolar dos seus filhos. Vamos tentar fazer uma sociedade mais pacífica, mais justa, com mais igualdade para todos. E o caminho só tem uma educação. E a educação é importante em todos os sentidos. Não só na vida pessoal, mas na vida da pessoa em sociedade também. Um abraço, boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês e quem está em casa aí também. Obrigado e Deus abençoe e viva Jesus!